Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. No vídeo anterior, eu falei sobre o propósito do Curtas Teologia, estudar a fé cristã, refletir sobre a palavra de Deus e buscar uma caminhada mais próxima do Senhor. Mas existe um versículo que assume muito bem essa proposta. Em 2 Pedro 3,18, a Bíblia diz o seguinte: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto ele é curto, mas ele carrega uma verdade muito profunda. Pedro não está apenas dizendo para o cristão saber mais coisas. Ele está falando sobre crescimento espiritual. E aqui existe algo muito importante que nós temos que ter bastante atenção. Na vida cristã, conhecimento e graça precisam caminhar juntos. Porque é possível uma pessoa conhecer muitos assuntos religiosos, saber muitos termos teológicos, decorar muitos versículos e ainda assim não demonstrar humildade, amor, temor a Deus e transformação de vida. Por outro lado, também é possível uma pessoa ter sinceridade, desejo de servir a Deus, mas permanecer frágil na fé por falta de conhecimento bíblico. Por isso Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Não é apenas conhecimento, não é apenas emoção, não é apenas tradição, não é apenas experiência pessoal. É graça e conhecimento caminhando juntos. Crescer na graça significa amadurecer na dependência de Deus. É entender que a nossa salvação não vem do nosso mérito, da nossa força ou da nossa capacidade, mas da bondade de Deus revelada em Cristo. A graça ela nos ensina a sermos humildes, porque tudo o que recebemos vem do Senhor. Mas Pedro também fala sobre crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E isso mostra que a fé cristã não é uma fé vazia de conteúdo. Nós não cremos em uma ideia abstrata, nós cremos em Cristo. Por isso, conhecer mais da palavra, estudar teologia, compreender as doutrinas cristãs e refletir sobre a fé não deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, deve nos aproximar ainda mais de Cristo. O problema nunca foi o conhecimento bíblico. O problema é o conhecimento sem reverência, sem humildade e sem obediência. Quando o conhecimento é separado da graça, ele pode gerar orgulho, mas quando o conhecimento nasce da graça, ele gera adoração. É por isso que estudar teologia não deve ser apenas uma atividade intelectual, deve ser também uma prática espiritual. Quando estudamos quem Deus é, somos levados à reverência. Quando estudamos quem somos, reconhecemos a nossa dependência. Quando estudamos o pecado, percebemos nossa necessidade de salvação. Quando estudamos a Cristo, contemplamos a graça de Deus. Quando estudamos a igreja, entendemos nosso chamado como corpo de Cristo. Quando estudamos a vida cristã, aprendemos a viver de modo mais fiel diante do Senhor. Por isso, 2 Pedro 3,18 não é apenas um convite para entender mais ou aprender mais. É um chamado para amadurecer, para que nós cresçamos na graça, para que nós consigamos crescer no conhecimento, para que a gente cresça em Cristo. E talvez essa seja uma das grandes necessidades da nossa geração. Nós
temos muita informação disponível, mas nem sempre temos formação espiritual. Temos o acesso a muitos conteúdos, mas nem sempre paramos para refletir com profundidade. Temos muitas opiniões sobre Deus, mas precisamos voltar à palavra para conhecer aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Por isso, o objetivo do Curtas Teologia é caminhar nessa direção. Aprender com simplicidade, mas com seriedade. Estudar com profundidade, mas com linguagem acessível. Falar de teologia, mas sempre apontando para Cristo. Porque teologia verdadeira não termina em nós mesmos. Ela começa em Deus. Passa pela palavra e deve produzir uma vida mais parecida com Cristo. Então, quando a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está nos lembrando que a vida cristã é uma caminhada contínua. Ninguém cresce tudo em um dia. Ninguém amadurece de uma vez. Mas todos os dias nós podemos dar um passo. Um tempo de leitura, uma oração sincera, uma reflexão bíblica, uma verdade aprendida, uma atitude corrigida, um coração mais rendido a Deus. E é isso que eu desejo para esse canal, que cada vídeo seja um pequeno passo nessa caminhada, que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu sou Rafael e esse é o Curtas Teologia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.